Você trabalha duro e ninguém vê. Você fica até tarde, entrega além do combinado, corrige erros que ninguém percebe, e quando chega o momento, a promoção passa para outra pessoa. É como se o mundo tivesse apagado as luzes exatamente quando você mais precisava de aplauso. Sei como dói. Sei como pesa no peito a sensação de invisibilidade, não apenas pelo salário, mas por aquela sede de reconhecimento que todo ser humano carrega. E antes que você se culpe, essa dor não é da sua cabeça. Imagine agora a cena. É quase meia-noite, a luz do escritório ainda acesa. O relógio marca 22 horas e você fecha o notebook sozinho. O e-mail com o relatório importante segue enviado e do outro lado ninguém responde. Você respira fundo. A pergunta que fica é seca e direta. Será que todo esse esforço vale a pena se ninguém percebe? Não é só sobre ser visto. É sobre ser reconhecido no lugar certo e, acima de tudo, sobre ser fiel ao chamado que você recebeu. Se essa situação soa familiar, quero que você faça uma coisa por mim agora. Comente abaixo uma situação em que você trabalhou demais e não foi reconhecido. Escreva uma linha, onde você estava, o que fez e como se sentiu. Não é um pedido de validação, é um primeiro passo para entender o que está acontecendo na sua vida profissional e espiritual. Comente abaixo. Existe nas Escrituras um segredo que muda a perspectiva sobre essa dor. Não é um truque para receber promoção instantânea, nem uma fórmula mágica de sucesso. É uma verdade que transforma sua maneira de trabalhar e de esperar. O segredo é simples, mas profundo. Deus vê o que é feito em secreto. Não estou falando de um bisbilhoteirão divino. Estou falando do Senhor que conhece o coração, as horas não pagas, o cuidado feito às escondidas, o serviço sem plateia. E quando você entende isso, seu trabalho deixa de ser um bilhete de reclamação e se torna a adoração. Trabalhar como para o Senhor muda tudo. Quando Paulo escreveu que devemos fazer tudo como se fosse para Deus, ele não estava dando um consolo barato, estava redefinindo o propósito. O trabalho passa a ter dignidade intrínseca, mesmo quando o reconhecimento humano falha. Isso não significa que você deve aceitar ser explorado, nem que deva silenciar diante de injustiças. Significa que sua identidade e seu valor não dependem exclusivamente do aplauso humano. Você existe para mais do que medalhas temporárias. Mas precisamos ser honestos. Saber que Deus vê não elimina a frustração imediata. A tensão surge, e aí duas tentações costumam aparecer. A primeira é buscar reconhecimento por meios inadequados, promover-se e fazer barulho. A segunda é desistir, deixar de investir no seu ofício, numa espécie de rendição amarga. Ambas respostas nos afastam do caminho que Deus propõe. Então, como caminhar entre a fidelidade e a necessidade legítima de ser visto? Como permitir que a exaltação venha sem você implorar? A resposta não vem apenas em teoria, vem em princípios práticos e em exemplos vividos. A Bíblia traz modelos que nos ajudam a entender o processo. José no Egito, Daniel no palácio e até o rei que foi humilhado e depois restaurado. Cada história acende um farol para nossa caminhada. Veja José, vendido por irmãos, injustamente acusado, preso. Mesmo nas trevas do cárcere, José manteve integridade e diligência. Ele não andou fazendo autopromoção, manteve uma postura espetacular de fidelidade. E no tempo certo, Deus o exaltou. Não como recompensa mecânica, mas como resultado de um caminho onde a justiça divina e a sabedoria humana se encontraram. O que isso ensina? Que promoção, muitas vezes, é a consequência de uma fidelidade que persiste onde ninguém aplaude. Daniel viveu algo similar, mas em outro tom. Longe de sua terra, em um ambiente hostil, ele recusou compromissos que feriam sua consciência. Ainda assim, trabalhou com excelência. Pessoas observadoras perceberam algo diferente nele: disciplina, clareza moral, competência. A promoção veio em contextos que ele não controlava. A lição aí é dupla. Disciplina moral e competência prática caminham juntas. Você não pode ser fiel apenas no discurso. Sua vida precisa ser congruente. E então tem a história do rei que se deixou levar pelo orgulho. Alguém elevado por Deus e por sua soberba humilhado até reconhecer a soberania divina. Essa narrativa é aviso. Quando a exaltação vem, ela testa o coração. A tentação é usar a elevação para autopromoção ou para construir muros de superioridade. O convite de Deus é sempre ao contrário. Ser elevado para servir, para abençoar, para multiplicar o bem. Perceba o padrão: fidelidade, excelência, paciência, humildade.
não a promessa de ascensão instantânea, a promessa de olhar divino e de exaltação no tempo certo. E é aqui que muitos tropeçam, porque a fé parece inerte diante da demora. Mas a fé se mostra em pequenas práticas cotidianas, e é isso que quero começar a desenrolar com você agora. Antes de ir adiante, quero trazer 3 versos que ajudam a enquadrar essa verdade sem transformá-la em fórmula. Primeiro, a ideia de fazer tudo com atenção como se fosse para Deus, Colossenses 3:23, nos lembra que o padrão do nosso trabalho é espiritual. Segundo, o ensino de Jesus sobre recompensa discreta. O que se faz em secreto será recompensado. Redefine a motivação do serviço. A ansiedade pelo aplauso diminui quando o alvo é eterno. Terceiro, os provérbios nos chamam à diligência e ao cuidado com a reputação profissional. Provérbios fala repetidas vezes sobre o trabalhador diligente e o valor da habilidade. Essas referências não substituem o cuidado pastoral, elas orientam a atitude. Agora eu preciso que você escute com atenção. Saber que Deus vê não exime você de agir com sabedoria no mundo real. Há escolhas práticas que ampliam a possibilidade de ser percebido corretamente, sem perder a humildade. No equilíbrio entre resignação e autopromoção, existe uma postura chamada visibilidade sábia. Você apresenta o fruto do seu trabalho, aponta resultados com clareza e humildade e protege seu coração do zelo por reconhecimento. A visibilidade sábia não faz alarde, ela conta a verdade sobre o que foi feito e dá crédito à equipe. E é uma habilidade que pode ser aprendida. Para você não ficar só no conceito, vamos descer do plano teórico para ações concretas. 5 pilares que quero que você comece a praticar já. Cada pilar tem uma ação simples e diária. Não é uma lista de tarefas eterna. São mudanças de postura que, com o tempo, transformam sua história profissional e espiritual. Primeiro pilar: excelência cotidiana. A palavra excelência aqui não é perfeccionismo destrutivo, é atenção ao detalhe, cuidado com o ofício e busca por melhoria constante. A ação prática: escolha uma tarefa rotineira que você costuma achar apenas mais uma e entregue-a esta semana com intenção renovada. Organize melhor, revise, busque uma pequena melhoria. Um mínimo de disciplina diária gera reputação. Isso se percebe. E quando pais e colegas veem consistência, a credibilidade cresce. Segundo pilar: integridade inabalável. Integridade não é apenas evitar o erro, é assumir quando erra e corrigir com transparência. A ação prática: na próxima semana, se acontecer um deslize, mesmo pequeno, anote, corrija e informe quem precisa saber. A coragem de admitir falhas constrói confiança mais rápido do que a pretensa perfeição. Lembre-se, integridade é a moeda que dura. Terceiro pilar: humildade ativa. Humildade não é se diminuir, é reconhecer limites e valorizar os outros. A ação prática: em uma tarefa de equipe, reconheça publicamente a contribuição de pelo menos uma pessoa. Dê crédito aos colegas. Isso muda a dinâmica e mostra que você não busca aplauso, busca justiça no reconhecimento. Pessoas notam quem reconhece os outros. Quarto pilar: perseverança confiante. Persistência não é teimosia cega, é continuar com esperança e oração, mesmo quando a evidência humana não acompanha. A ação prática: comece um diário de ganhos e pequenas vitórias. Uma linha por dia, anotando o que você fez bem, mesmo que ninguém tenha visto. Ao longo do tempo, você terá um arquivo que sustenta sua esperança e ajuda a contar sua história quando for necessário. Quinto pilar: limites sábios. Nem toda boa obra lhe pertence carregar. Há pessoas que, por padrão, drenam energia e pedem ajuda sem reciprocidade. A ação prática: identifique uma relação que drena você, um colega, um projeto, um hábito, e defina um passo concreto para proteger seu tempo e seu chamado. Pode ser dizer não a uma demanda extra uma vez por semana, delegar uma tarefa ou marcar um horário fixo para atender aos pedidos. Esses 5 pilares: excelência, integridade, humildade, perseverança e limites trabalham juntos. Eles não são atalhos para ser exaltados, são exercícios de caráter que preparam você para qualquer promoção que venha, seja ela visível ou invisível. Ao praticá-los, você também está calibrando o seu coração para quando a exaltação chegar, para que ela o molde e não o corrompa. Mas as dificuldades não desaparecem com uma lista. Existem armadilhas sutis. A primeira delas é o orgulho mascarado de fidelidade. Você começa a justificar atitudes rudes porque trabalha tanto.
O segundo perigo é a comparação constante, medir sua jornada pela foto do sucesso alheio. A terceira ameaça é o esgotamento silencioso, corpo e alma cansados que continuam funcionando por inércia. E por fim, há as relações que demandam sem contribuir, aquelas que pedem sua energia repetidamente e não mostram desejo de mudança. Sobre essas relações drenantes, quero ser claro. Estabelecer limites é bíblico e compassivo. Não é fechar o coração, é administrar o chamado para que o serviço aos outros não destrua o seu chamado principal. Você pode orar por quem drena, ajudar quando houver possibilidade real de transformação e, ao mesmo tempo, proteger seu tempo e suas forças. A compaixão sábia muitas vezes inclui firmeza. Agora quero contar uma história que ilustra como esses princípios se entrelaçam no cotidiano. Chamei essa história de A Reunião do Reconhecimento. Imagine Paulo, nome fictício, comum, um analista que passou um ano liderando um projeto estratégico. Paulo trabalhou noites, ajustou planilhas, alinhou equipes. Quando o projeto foi entregue, outro gerente assumiu a frente da apresentação executiva e recebeu os elogios que Paulo esperava. Paulo ficou furioso. O que ele fez? Voltou para casa, anotou todo o trabalho que havia feito, as horas, as decisões, as melhorias, e ao invés de explodir ou se esconder, pediu uma reunião com seu líder. Na reunião, Paulo apresentou com calma resultados, números, contribuições da equipe e onde havia assumido responsabilidade. Ele não exigiu a promoção, solicitou feedback e caminhos para assumir mais responsabilidades. O líder, impressionado com a postura clara e madura, não só reconheceu o trabalho, mas providenciou uma rota de crescimento que meses antes parecia impossível. Essa história tem dois elementos essenciais: visibilidade sábia e coragem para dialogar. Paulo não fez um post inflamado nas redes sociais, não usou a autopromoção vazia. Ele documentou, apresentou com humildade e pediu direção. A resposta não foi instantânea, mas foi real. E aqui está a atenção que quero deixar com você. Fazer visibilidade sábia exige coragem e risco. Você pode ser rejeitado, pode não ser reconhecido agora. Mas a alternativa, permanecer invisível e amargo, corrói sua alma. Talvez você esteja pensando, mas e se eu já tentei isso e fui ignorado? Então precisamos entrar em uma camada mais profunda. A exaltação de Deus não é função exclusiva do meu esforço, mas também não é independente dele. Há zonas em que você é chamado a perseverar, outras em que é chamado a recalibrar a rota. Talvez seja a hora de buscar aconselhamento, talvez seja a hora de revisar seu contrato, talvez seja a hora de discernir se o lugar onde você investe ainda é o campo onde Deus o quer. Discernimento não é preguiça, é sabedoria para investir onde seu dom produz fruto. E aqui aparece outra prática pouco valorizada: registrar seu trabalho com humildade. Não é para vanglória, é para clareza. Tenha um registro mensal das suas entregas, resultados e feedbacks. Esse arquivo não é um currículo inflado, é documentação honesta que permite conversas objetivas. Quando você precisa conversar com um líder, você traz dados, não humores. Quando fala com Deus, você traz um coração que aprendeu a ser transparente. Isso torna a espera diferente. Ainda assim, entendo que para muitos a espera arde como febre. O tempo parece pesado e a ansiedade rouba a paz. Nesses momentos, dois exercícios práticos podem ajudar. O primeiro é a oração estruturada, 5 minutos pela manhã pedindo sabedoria para o dia e rendendo seus esforços a Deus. O segundo é o descanso consciente, reservar um período real para desligar. Descanso não é fraqueza, é estratégia de longo prazo. Quero que você volte àquele escritório, iluminado pela tela do notebook. Agora imagine algo diferente. Em vez de mandar mais trabalho sem registro, você decide escrever um e-mail conclusivo. Um relatório breve que destaca resultados e atribuições, copiando as pessoas relevantes e pedindo um feedback franco. Não é um grito por reconhecimento, é um convite para diálogo. Você respira, escreve com clareza e aperta enviar. No seu peito a ansiedade pulsa, porque agora você expôs o que fez e deixou a decisão ao crivo humano. Ao mesmo tempo, algo muda. Ao tomar iniciativa, você saiu da posição passiva da vítima e entrou no lugar de agente responsável. É nesse momento, quando você clica em enviar, que a narrativa muitas vezes bifurca. Algumas pessoas receberão e responderão, outras ignorarão.
Alguns líderes reconhecerão, outros não. Mas, independentemente da resposta humana, você praticou os pilares. Excelência ao documentar, integridade ao ser transparente, humildade ao não exigir, perseverança ao não recuar e limites ao decidir o que e como expor. A partir desse ponto, duas coisas podem acontecer. O seu caminho de fidelidade será validado externamente, ou Deus usará essa atitude para te reposicionar, às vezes no mesmo lugar, às vezes em outro campo. É importante que você não confunda reposicionamento de Deus com garantia de ascensão imediata. Às vezes o mover divino passa por portas de fechamento para abrir outras maiores. Às vezes a promoção que você imagina não é a que Deus preparou, ele tem uma ampliação que você não concebe. A questão que você precisa se perguntar é outra. Estou pronto para ser exaltado sem precisar implorar? Pronto em caráter, em fé e em postura. O que vem depois dessa decisão de enviar o e-mail, de pedir feedback, de estabelecer limites e de persistir na excelência é um terreno fértil para a transformação, mas é também um terreno onde você precisa aprender a esperar sem se consumar. Esperar com esperança ativa, trabalhando, orando, construindo, mas sem manipular. Pequena pausa para uma pergunta. Se você tivesse que escolher apenas um dos 5 pilares para começar hoje, qual seria? Eu sei que é difícil escolher só um, mas responda para si mesmo com honestidade. Escolher um é melhor do que ficar tentando arrumar todos ao mesmo tempo. Escolha, pratique por uma semana e observe o que muda. Agora, para não deixar apenas no teor, vou contar um caso real, não com nomes verdadeiros, que vai mostrar como limites e visibilidade sábia se cruzam e, por vezes, geram tensão antes da mudança. Havia uma mulher chamada Mariana, que era referência técnica em sua área. Mariana era a pessoa que solucionava problemas que todo mundo passava adiante. Ela fazia isso por amor ao trabalho, mas também porque gostava de ajudar. Com o tempo, colegas passaram a depositar sobre Mariana todas as demandas fora da sua função. Ela começou a perder tempo em tarefas que não a acrescentavam. Quando pediu reunião com seu gestor para alinhar responsabilidades, foi inicialmente acusada de falta de espírito de equipe. Mariana teve 2 escolhas: aceitar o fardo para sempre ou firmar limites de forma clara e carinhosa. Ela escolheu a segunda opção. Definiu um horário específico para apoiar colegas e criou um processo de priorização. No começo houve resistência, mas 2 meses depois, o gestor começou a enxergar que a produtividade geral tinha aumentado, porque Mariana não estava mais regulando o fluxo para todo mundo. Além disso, o gestor passou a reconhecer profissionalmente a contribuição dela em um fórum maior. O que parecia arriscado foi, na verdade, o exercício de sabedoria que preparou o caminho para um reconhecimento mais justo. Se você lê e pensa, mas meu ambiente é tóxico demais, não funciona assim. Entendo, nem todo contexto responde da mesma maneira. Em lugares profundamente injustos, o chamado pode ser reavaliar, buscar aconselhamento, conversar com recursos humanos, até considerar sair. A partida não é sempre fracasso, às vezes é preservação do chamado. O ponto aqui é que a exaltação que vem de Deus pode ocorrer tanto onde você permanece, quanto em uma nova direção. Estamos chegando a um ponto crucial desta conversa. Você já recebeu ferramentas, entendeu o segredo bíblico, Deus vê o que é feito em secreto, ouviu exemplos que modelam fidelidade, conheceu 5 pilares práticos e viu como limites e visibilidade sábia se aplicam em casos concretos. O próximo passo é descobrir como integrar tudo isso numa rotina que dure semanas, não apenas dias. Para você começar hoje, proponho 3 pequenos compromissos para os próximos 7 dias. Não são promessas milagrosas, são práticas que moldam caráter e postura. Primeiro, registre diariamente uma entrega, por menor que seja. Segundo, escolha uma relação onde você estabelecerá um limite e pratique dizer não, ou agendar para a próxima semana, quando necessário. Terceiro, durante um momento do dia, ore pedindo não a promoção, mas sabedoria para servir bem e coragem para agir com verdade. Quando você cumprir esses 3, volte e leia o que escreveu. Se quiser, compartilhe uma linha nos comentários sobre qual compromisso escolheu. Não quero que você repita o ciclo de invisibilidade. Quero que você aprenda a ser visto corretamente, sem implorar, sem manipular, com a alma alinhada a Deus. Enquanto você pensa nisso, voltamos à imagem da luz do escritório. Você enviou o e-mail decididamente, marcou a reunião com seu líder e começou a escrever em seu diário de conquistas. No entanto, uma pequena sombra aparece. Um colega,
que em outras ocasiões tomou crédito do seu trabalho, foi convidado para apresentar o projeto e, de forma sutil, omitiu o seu nome durante a introdução. A plateia aplaudiu, mas você percebeu a omissão. O que fazer agora? Reagir com raiva? Registrar o fato e buscar justiça com sabedoria? Sair do lugar e guardar rancor? A escolha define o próximo capítulo. Neste ponto, a história se bifurca, e é aqui que paramos por agora. Você está no limiar entre reagir e responder, entre pleitear e perseverar, entre permitir que a ira dite o passo e escolher a postura que honra a Deus. A decisão que você tomar nos próximos dias moldará não só a sua carreira, mas o testemunho do seu caráter diante do mundo e diante de Deus. Você ficou ali, ouvindo os aplausos, sentindo a omissão como uma lufada de vento que resfria o coração. A escolha diante de você é simples no enunciado e difícil na prática. Reagir de imediato, explodir, acusar, deixar a emoção comandar, ou responder com propósito, apresentando a sua verdade sem agressividade. É essa segunda via que quero explorar agora, e é nela que Paulo optou caminhar. Ele respirou, anotou a omissão no seu diário de entregas e decidiu transformar a frustração em um passo estratégico. Paulo marcou uma conversa privada com seu líder. Não foi para exigir um troféu, foi para pedir clareza e abrir espaço para crescimento. Ao iniciar a fala, ele usou palavras que mostram maturidade e evitem tom de acusação. Quero alinhar responsabilidade e aprender como posso contribuir de forma que a organização reconheça e aproveite melhor o meu trabalho. Em vez de dizer, você não me reconheceu, ele apresentou fatos, relatórios, prazos cumpridos, problemas resolvidos, impacto mensurável. Depois perguntou, quais são os próximos passos que você recomendaria para que eu possa assumir mais responsabilidades? A pergunta transforma confronto em diálogo, e essa é a arte da visibilidade sábia. Se você jamais tentou esse caminho por medo ou por achar que pedir é se humilhar, saiba, pedir feedback e pedir caminhos não é implorar por reconhecimento, é mostrar que você quer crescer e ser responsável pelo próprio desenvolvimento. A liderança que responde bem a quem traz dados e humildade. A liderança que se surpreende ao perceber que havia um talento sendo subestimado. E mesmo quando a resposta não vem conforme o esperado, você tem a paz de quem fez o que estava ao seu alcance com integridade. Mas nem sempre a história termina assim. Há situações em que a omissão é intencional, quando alguém percebe uma ameaça e tenta apagar seu brilho. Nesses casos, o próximo passo é sabedoria em diálogo, documentação e, se preciso, elevação da questão de forma profissional. Pedir uma conversa com o RH, com um mentor ou com alguém da diretoria que possa olhar o contexto de forma mais ampla. Há momentos em que permanecer é um exercício de paciência. Há outros em que mudar de cenário é um ato de prudência. O discernimento entre permanecer e partir pede oração, conselho e honestidade consigo mesmo. Deixo aqui um roteiro prático de palavras que você pode usar numa conversa com seu líder, sem arrogância e com objetividade. Comece com um reconhecimento. Agradeço a oportunidade de trabalhar neste projeto. Em seguida, apresente os fatos. Durante os últimos 6 meses, fui responsável por X, Y e Z. Nós reduzimos custos em tanto, entregamos com este nível de qualidade. Depois, faça a pergunta de abertura para o futuro. Gostaria de entender como posso assumir mais responsabilidades. Que passos você recomenda? Finalize pedindo feedback concreto. O que posso melhorar? Que metas posso estabelecer para avançar? Essa estrutura protege seu coração e cria chances reais de mudança. Outra fronteira que precisa de cuidado é o manuseio do ressentimento. Sentir-se injustiçado é humano e legítimo, mas permitir que a amargura enraize é perigoso para o caráter. A prática espiritual que recomendo para essas horas é dupla. Primeiro, registre a emoção de forma honesta. Escreva o que sente sem censura durante 15 minutos. Segundo, transforme a energia do ressentimento em um plano de ação. O que posso aprender com isso? Que habilidade preciso desenvolver? Que conversa precisa acontecer? O diário de conquistas que sugeri anteriormente serve também para isso. Ele te traz razões concretas e reduz a tentação de ser consumido pela narrativa da vítima. Voltando para Mariana, seu processo foi um pouco diferente, mas com o mesmo princípio subjacente. Ela escolheu a firmeza com afeto. Ao estabelecer um horário para atender demandas alheias e criar um processo de priorização, ela não apenas protegeu seu tempo, ela ensinou aos colegas os limites da colaboração saudável.
No início enfrentou resistência, porque mudança gera atrito. Mas com o tempo a equipe percebeu que a estrutura beneficiou a produtividade coletiva. E quando o gestor começou a olhar os números, foi natural reconhecer Mariana publicamente. A lição é clara. Limites bem colocados não são muros frios, são curvas de proteção para que o seu chamado não seja corroído. Entre os perigos sutis, ainda não falamos de dois que aparecem com frequência: a justificativa pelo sucesso e a hipocrisia da humildade. A primeira acontece quando você começa a se vangloriar do próprio trabalho, mas disfarça isso como apenas relatando fatos. A segunda, quando a humildade é usada para não assumir responsabilidades, ou inversamente, para manipular a percepção dos outros. O antídoto é a transparência e a confissão regular. Peça feedback não apenas dos superiores, mas de colegas e de pessoas que você ajuda. Deixe que outros digam onde você brilha e onde precisa melhorar. Isso evita que você se autodenomine justo e esconda falhas. Agora quero trazer à tona uma dimensão que sustenta tudo isso: a oração ativa. Não como lista de pedidos por promoção, mas como regime de santificação e sabedoria. 5 minutos de oração matinal dedicada a pedir discernimento, pedir sabedoria para agir com firmeza e compaixão, rendendo os seus esforços ao Senhor, alteram o seu nervo emocional. Combine isso com leitura breve de um texto que te sustente. Um salmo, um provérbio, uma meditação sobre humildade. A rotina espiritual molda a percepção do tempo divino e dá suporte para esperar sem enlouquecer. Uma pergunta prática que surge é: como documentar sem parecer arrogante? Como tornar visibilidade algo saudável e não autopromoção vazia? A resposta está no formato e no tom. Ao apresentar resultados, destaque o impacto para a equipe ou para a missão. Reconheça parceiros, mostre números e aprenda a usar o nós quando for justo. Se errar, admita diante de todos. A visibilidade de caráter é construída quando a sua presença é sinônimo de verdade e generosidade. Quando você registra para fins profissionais, trate o documento como uma ferramenta de diálogo, não como um cartaz de autopromoção. Quero também caminhar com você sobre o modo de estabelecer limites de forma que não pareça frieza. Comece dizendo: posso ajudar, mas neste formato. Ou, posso dedicar X horas por semana para isso. Além disso, preciso manter foco em Y. Oferecer alternativas faz a diferença. Em vez de negar sem solução, proponha que a tarefa seja delegada, que seja priorizada ou que seja agendada. Isso mostra cooperação e sabedoria, não indiferença. Se você está em posição de liderança, transformar o não em como podemos resolver isso de outra forma? Gera respeito e protege o chamado. E se você está num ambiente tóxico, onde o reconhecimento é raríssimo e a manipulação é regra, a prudência pede passos mais firmes. Busque aconselhamento com alguém de confiança. Documente tudo com profissionalismo. Procure recursos humanos e avalie possibilidades de transferência interna ou saída. Sair não é sempre sinônimo de fracasso. Às vezes é o ato mais fiel ao chamado que Deus colocou em você, quando preservar sua integridade e missão exige mudar de campo. Sempre que essa decisão aparecer, avalie com oração, conselho e análise prática sobre as consequências financeiras e familiares. Agora, vamos voltar ao coração do título: ser exaltado sem pedir. O que isso significa à luz de tudo que conversamos? Significa que a exaltação verdadeira, aquela que perdura e reflete o caráter de Deus, não é fruto de auto-advogar-se, mas nasce de fidelidade e de um preparo interior. A exaltação que importa é a que preserva o caráter. Davi, em muitos momentos, foi elevado por Deus mesmo sem procurar honras, mas também soube confrontar rei Saul quando o momento pedia. A prontidão para ser elevado inclui não só esperar, mas servir com excelência, dialogar com sabedoria, estabelecer limites e, quando necessário, recalibrar. A exaltação divina é resultado de um conjunto, onde o seu trabalho não é a moeda de barganha,
mas a oferta fiel que Deus usa no tempo certo. Quero ler para você um versículo que sustenta essa esperança e que funciona como uma âncora prática. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Não se trata de uma chamada à passividade resignada. É uma convicção de que a humildade, aliada à ação fiel, prepara o solo para o movimento de Deus. Isso devolve paz à espera e purifica a motivação. Você não serve para ser visto. Serve porque servir molda o caráter e honra a Deus. E quando Deus elevar, a exaltação terá a capacidade de transformá-lo para o bem, não de corrompê-lo. Chega a hora de fechar com medidas práticas que você pode aplicar já nesta semana e manter nas próximas 4. Primeiro compromisso: registre diariamente uma entrega e um erro corrigido. Isso te dá equilíbrio entre confiança e humildade. Segundo compromisso: estabeleça um limite concreto com uma pessoa que drena seu tempo. Programe um sim limitado e anote o impacto nas próximas 2 semanas. Terceiro compromisso: marque uma conversa com seu líder para pedir feedback e planos de crescimento, usando a linguagem de perguntas que eu sugeri. Quarto compromisso: leia um texto bíblico curto todas as manhãs e ore 5 minutos pedindo sabedoria, não promoção. Quinto compromisso: escolha uma habilidade técnica que, se melhorada, aumentaria sua visibilidade de qualidade e dedique 30 minutos diários a ela por 5 dias. Ao implementar isso, me comprometo a te lembrar de 2 atitudes que sustentam o processo: consistência e humildade. Consistência porque reputação se constrói com pequenas ações repetidas. Humildade porque a exaltação que vem de Deus é também o remédio contra a tentação do orgulho quando ela chegar. Antes de encerrar, quero dizer uma coisa que muitos não dizem. Quando Deus exalta, nem sempre é para seu conforto pessoal. Ele exalta para fazer de você um instrumento que abençoa mais gente. José foi elevado para salvar nação, Daniel para preservar sabedoria em tempos hostis. Muita exaltação bíblica foi para um propósito coletivo. Portanto, quando você deseja ser visto, pergunte também: para quem será bom esse reconhecimento? Como poderei multiplicar o bem com o que vier? Essa pergunta transforma a ambição em vocação. Se você se pergunta quando a exaltação virá, eu não posso te dar uma data. Posso, porém, reafirmar uma promessa que perpassa toda a Escritura. Deus observa, valoriza o coração fiel e age no tempo certo. E o que ele forma em você durante a espera, caráter, paciência, competência, é o que permitirá que a exaltação se torne instrumento de bênção e não moeda de vaidade. Isso, por si só, já vale o investimento. Antes de encerrar, quero te oferecer um pequeno roteiro de como contar sua história com equilíbrio, quando necessário. Em uma conversa com um líder ou numa avaliação, comece com contexto. O que foi o objetivo do projeto? Em seguida, apresente as contribuições mensuráveis. Depois, reconheça o que foi em equipe. Em seguida, exponha onde você assumiu responsabilidade além do esperado. Finalize com uma proposta concreta. Gostaria de assumir X, ou ser responsável por Y nos próximos 6 meses. Para isso, proponho este plano de metas. Essa clareza faz com que seu pedido deixe de ser um clamor vazio e se torne um convite para investimento mútuo. Agora, feche comigo este percurso com uma oração simples, uma delas breve, direta, sem pedir riquezas ou favores mesquinhos, apenas pedindo caráter e direção. Senhor, reconhecemos que nossos esforços e noites de trabalho estão diante de Ti. Dá-nos sabedoria para agir com humildade, coragem para pedir feedback e discernimento para saber quando ficar e quando partir. Purifica nossas motivações para que busquemos Tua glória, não a nossa vaidade. Guarda nosso coração do ressentimento e enche-nos de amor para estabelecer limites com compaixão. Fortalece-nos para perseverar com integridade e, quando for o Teu tempo, exalta-nos não para que nos glorifiquemos, mas para que possamos abençoar muitos. Amém. Se esta mensagem tocou você, se trouxe clareza, se levantou algo que precisa mudar em seu trabalho ou em seu coração, peço que faça uma coisa simples. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Sua vida, quando alinhada ao caráter de Deus, transforma não só a sua história, mas a de quem está ao redor. Vai e pratica os passos desta semana. E lembre-se, trabalhar duro e ninguém ver dói, mas há um Deus que vê, e Ele honra a fidelidade que persevera sem implorar.